Papo com Futebolês. Oferecimento Casas Alves. Construindo sonhos com você. Fala pessoal, estamos começando mais um Papo com Futebolês neste sabadão. Dia de futebol, dia de lazer, mas também dia de conversar, dia de bater papo, de falar sobre futebol. E hoje estamos recebendo uma figura ilustre no nosso futebol. Eu diria até que é uma figura já ilustre nacionalmente, né? Já é uma figura que é muito elogiada, muito prestigiada no futebol. E a gente tem a honra de receber aqui no Papo com Futebolês. Quem vai estar comigo? Caio Costa, você tá bem? Tô ótimo, meu querido. Mais um, hein? Mais um pra conta. Vamos incrementando. Cada sábado um passo de cada vez. Verdade. É isso aí. E hoje presença ilustre mesmo. Presença ilustre. Acho que eu até escolhi uma roupa boa pra vir hoje aqui pra cá. Você é, eu não. Mas é tipo... Não, eu tô de gosta, futebol, né? então estamos em casa, vamos lá. Futebol, rock, música, tem a ver, né? Estamos recebendo o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes. Paes, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Pra gente é uma honra. Porque eu comecei falando isso, né? Você não é só uma referência hoje local, né? A gente já teve vários presidentes locais, assim, bem prestigiados, até regionais. Mas você está ultrapassando essa barreira e é para a gente uma grande honra poder falar sobre isso, falar com você. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Renato. Obrigado, Caio. Obrigado a todos aqui do Futebolês. Sempre que estou aqui, muito bem recebido, muito bem acolhido. Parabenizar vocês pelo programa e pela forma como vocês se comunicam com o público do futebol como um todo, né? Sou seguidor de vocês no Instagram, acompanho mesmo e parabenizo, que acho que vocês fazem bem aí ao futebol cearense e também além das fronteiras. E fico feliz com a sua fala, né? Já são alguns anos aí de estrada, com muita gente boa ao meu lado ajudando. Acho que eu gosto de destacar isso, porque o Fortaleza é feito por muitas mãos, diretoria, funcionários, conselho. Acho que a gente tem uma geração de tricolores aí que se ajudando e no mesmo objetivo. Então, isso não vou dizer que deixa fácil o trabalho, mas encaminha para que as coisas funcionem de maneira melhor. E acho que a crescente do Fortaleza, né, nos últimos anos, também a nível nacional, faz com que as pessoas que estejam aí mais à frente do clube também acompanhem esse crescimento. Mas quando você vai deitar, assim, você vai dormir, que você chegou no Fortaleza, eram outros tempos, né? Era uma outra realidade muito diferente do que é hoje. Como é que você chega no travesseiro lá e olha para trás e pensa naquilo que era o Fortaleza, naquilo que é hoje, como pessoa, talvez como tricolor? Qual é o sentimento hoje que passa no teu coração, na tua cabeça em relação a isso? Olha, é um sentimento de satisfação, né? E eu vivi tudo isso de perto, né? Hoje, contar a história do Fortaleza, jogou Libertadores, Série A, títulos em seguida. Eu vivenciei dentro do Fortaleza os momentos de Série C, os momentos de não conseguir subir, de ser questionado, de falta de recurso, de salário atrasado. Então, eu vivenciei tudo isso dentro do Fortaleza. E hoje a gente está numa realidade completamente diferente, é uma satisfação. É uma alegria. Né? Tenho assim, o orgulho de fazer parte dessa caminhada, mas sempre com o cuidado de que não pode cochilar, porque futebol tudo muda muito rápido, na vida tudo muda muito rápido, se não tiver o cuidado de sempre evoluir. Eu digo muito, eu já falei isso até para o Vojvoda e ele gosta dessa frase, que um clube ele tem que crescer, é igual uma planta, né? Uma árvore, deixou de crescer é porque está morrendo. E ele disse, eu vou usar essa frase para a minha vida, ele disse, né? Igual a grama, se a grama deixou de crescer, é porque está morrendo. Uma planta deixou de crescer, você vê que começa a queimar, né? Então, uma empresa é do mesmo jeito, um clube é do mesmo jeito. Então, a gente tem que estar sempre pensando em crescer, em evoluir, em dar um passo a mais, para ficar bem mais distante dos momentos difíceis, né? Dos momentos delicados que o clube viveu, mas deitando no travesseiro, olhando para trás, principalmente nos momentos que a gente tem alguma fase, derrotas, questionamentos, a gente tem que saber olhar e dizer, poxa, já fizemos muito, então cuidado, pé no chão, trabalho, reorganizar, que a gente vai continuar fazendo um bom caminho. Pegando um recorte dessa temporada, recentemente eu fiz um comentário, Marcelo, que eu acho impressionante como esse momento do Fortaleza, não estou falando nem de gestão, estou falando de futebol, campo, jogo, tudo, que aí obviamente tudo se engloba. O que eu acho mais impressionante é que, para mim, parece que o Fortaleza se retroalimenta. Fortaleza parece que quando tem uma fase ruim, fecha, segura,
para dar um salto e voltar melhor do que estava antes da má fase. E vocês fizeram isso muito de perto ano passado, num momento crítico de zona de rebaixamento, de tudo, conseguir uma reação histórica. Se livrar do rebaixamento já seria histórico. Conseguir um 8º lugar torna a coisa ainda mais, uma epopeia ainda maior. Como é que é ter isso em mente e como é que vocês trabalham esses momentos de gestão de crise? Porque tudo é muito bem feito, mas trabalhar com derrota, trabalhar em crise é muito mais difícil de manter as coisas dentro do trilho planejado. Talvez a minha maior curiosidade de como o Fortaleza consegue se blindar de alguma forma para ter essas pancadas que vão vir e acontece com qualquer clube. E voltar não é do estágio anterior à pancada, é conseguir voltar num passo à frente do que estava antes da fase ruim. Olha, eu digo muito que futebol é multifatorial. Então, nem as vitórias, nem as derrotas, elas são causadas por um só motivo. Sempre as pessoas gostam de achar um culpado único, né? Gostam de achar soluções simples para perguntas complexas. O time perdeu porque o goleiro falhou, porque o centroavante não fez o gol, porque o treinador mexeu errado, porque o presidente não contratou. Não é bem assim. Sempre são vários fatores combinados. E quando você está num momento ruim, você tem que olhar para dentro e dizer, peraí, o que é que ainda está bom aqui, né? A gente tem um bom elenco, a gente tem uma comissão técnica correta, a gente está pagando em dia, a estrutura está boa. Então, quando você olha e vê os vários itens que continuam ok, então vamos atacar só o que está faltando. É motivação, é uma mexida que tem que dar no grupo, é uma contratação específica, é uma necessidade específica. Então, é identificar exatamente o problema e saber das virtudes. Então, eu acho que esse é um caminho, né? A gente tem que olhar para dentro, fazer uma autoavaliação e dizer, peraí, tudo isso aqui ainda está funcionando, né? Porque não é porque perdeu 4 jogos, esse ano, quando a gente perdeu 4 jogos, eu li coisas absurdas nas redes sociais, assim, até de ataques pessoais, que isso nunca vou concordar, e não digo só para mim, né, para pessoas do clube, para treinador, para jogadores. E a gente olha, peraí, que hecatombe é essa que eu não estou vendo, né? Eu estou aqui no dia a dia, perder 4 jogos é ruim, é muito ruim, é péssimo, você estaciona na tabela, né? Mas a gente continua com um bom elenco, com um bom treinador, com a estrutura correta, com salário em dia. Então vamos entender qual é o problema aqui que ocasionou essas derrotas. E aí vem o multifatorial, é cansaço, é acomodação, é limite físico, é uma contusão a mais que teve ali em 2 jogadores naquela sequência, né, que causou um desequilíbrio, é a tabela, às vezes a tabela não favorece. Esses 4 jogos que nós perdemos, teve Flamengo e Palmeiras fora, né? Sim. Então era uma tabela que... Tem 2 jogos que é aquela coisa do futebol brasileiro. O Pikachu perde o pênalti quando o jogo tá 0-0, que costuma custar caro jogar contra o Flamengo no Rio. E o jogo contra o Palmeiras, quando empata em 1-1, o Fortaleza tem uma chance claríssima no final do primeiro tempo de fazer 2-1. E naquele momento, vou apontar um problema naquele momento. A gente tinha uma ineficiência no ataque. O nosso ataque não estava fazendo gols. Mas quando a gente olhava para o ataque, nós temos bons jogadores no ataque, né? O Marinho tinha acabado de chegar, né? A gente sabia que, logicamente, o Marinho ia encaixar em algum momento. Depois do gol contra o Libertad, fluiu, né? Mas ele já vinha tentando. Então, é ter a calma de olhar para dentro, ver esses multifatores, ver o que é que ainda está bem e o que é que precisa ser melhorado ou ajustado. Falando do ataque, eu vi uma estatística, inclusive hoje, Fortaleza é o 4º time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro e o 10º melhor ataque. Então não é um time que não está finalizando, né? É um time que continua lá atacando. Presidente, da porta do PC para fora, há toda essa celeuma, né, que a gente pode até abordar melhor sobre essa questão das redes sociais, de como é lidar nesses momentos de crise com comentários excessivos e etc. Mas da porta do PC para dentro, como é gerir essa crise? Porque o Júlio Boeck vieram aqui, 2 membros da sua diretoria, e eles falaram que uma das grandes virtudes, eles como funcionário e liderados por você, era que o clima dentro do clube era como se, de uma certa forma, nada tivesse acontecendo de forma diferente. Todo mundo preocupado, claro, mas assim, a rotina, o dia a dia de todos os funcionários era a mesma.
Só que o futebol ele é muito passional até para quem trabalha. E aí, essa é a minha grande curiosidade, assim, dentro do Fortaleza, como é lidar também com as incertezas, as perguntas, alguns questionamentos. Eu não imagino que nesse período também fique todo mundo ok, tá todo mundo rindo. Eu imagino que há conversa, há cobrança. Como é lidar dentro do Fortaleza dessa forma, até com o elenco mesmo também. O ambiente em qualquer clube de futebol ele fica bom com vitória. Né? Um ambiente leve, conversando, rindo, com vitória. Nos momentos difíceis, a gente tem que manter o equilíbrio. E aí eu vou falar, por exemplo, diretoria. A diretoria do Fortaleza, ela é muito respeitosa com o trabalho do departamento de futebol. Você não vê diretores do Fortaleza dando entrevista fora de hora, dando piadinha, comentando em rede social. Você não vê um print, uma conversa, nada de qualquer diretor do Fortaleza em momento difícil, né, ou mesmo do Conselho Deliberativo, querendo criar um ambiente ruim dentro do clube. Eu acho que isso ajuda, porque lidar com o problema interno é pior, porque você já tem tanto problema externo, fora todo mundo quer te derrubar, no bom sentido, assim, no bom sentido esportivo, né? Sim. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer... eu lembro muito quando você está na má fase ali, na lanterna, como estava no ano passado, não tinha nenhum time que tinha pena da gente, não. Ele vinha para bater na gente, para ganhar, e não estava nem aí. Então, futebol é assim, né? Assim como a gente também, quando pega um adversário que está em dificuldade, aproveita o momento e vamos ganhar o jogo. Isso aí. Então, já tem muitas dificuldades externas, que é uma competição. Competição é isso. Mas dentro não pode ter, né? Então, a gente tem uma diretoria que respeita. Os funcionários do Fortaleza, eles respeitam muito o ambiente do futebol. Né? Eu vou dar um outro exemplo. Quando o Vojvoda, ano passado, era questionado, né, pelo aquele período de 14 rodadas na lanterna, 20 na zona de rebaixamento. Todos os funcionários olhavam para ele e diziam, professor, vai dar certo, nós vamos sair dessa. Ajudavam ele, pediam, né, vamos estar junto. E você sente nos funcionários, eu já vi isso em outros momentos, já são alguns anos de futebol, quando eles também não querem mais o treinador. Sim. Né? A gente sente, a gente olha no olho, o cara baixa a cabeça, mais diferente, fala uma coisinha pra gente para ver se a gente pega ali, né? E hoje não tem isso dentro do clube. A liderança do Vojvoda também é muito respeitada, admirada. E no momento difícil, a gente se cobra, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente aponta o dedo lá dentro, poxa, isso aqui tem que ser melhorado, por que está acontecendo isso? Mas, acima de tudo, vamos achar a solução. Né? Não vou dizer que quando está perdendo fica mil maravilhas, que está errado. Né? Se tiver mil maravilhas quando está perdendo, está errado. Tem que se cobrar mesmo. E a gente tem que olhar muito também qual é a postura do grupo de jogadores. Se o grupo de jogadores está tranquilo com um período difícil ou se está incomodado. Isso reflete muito. E eu sempre vi um incômodo a cada derrota, cada vez que a gente saía do Castelão, perdemos jogos em casa, né? Ou quando volta de uma viagem depois de uma derrota, é péssimo, né? Aquele clima ali é horrível. O jantar pós-derrota, meu Deus do céu, você não ouve a voz de ninguém, né? Você só ouve o barulho do prato ali, o cara batendo, comendo, né? o talher no prato. Então, ninguém quer viver isso. Teve um momento nesse ano que, não lembro véspera de qual jogo, eu expus para os jogadores o ciclo da derrota e o ciclo da vitória. Olha o que é o ciclo da derrota. A gente perde o jogo, fica todo mundo chateado, não tem premiação, é ruim para sair de casa, termina perdendo o jogo de novo. Olha o ciclo da vitória. Ganha o jogo, todo mundo feliz, vestiário bom, família feliz, tem premiação, sai de casa para jantar, vem vitória de novo. Então a gente tem que escolher qual o ciclo que a gente vai estar aqui. O ciclo da derrota ou o ciclo da vitória? E às vezes a gente precisa ser assim, bem didático mesmo, porque por mais que todo mundo saiba do que eu falei aqui, isso é óbvio, não tem nenhum segredo, sim. Né? Mas às vezes é bom você botar no papel para mostrar ali, né, como é que a coisa funciona. E quando a gente entrou de novo no ciclo da vitória, teve 2 ou 3 jogadores, presidente, o ciclo da vitória, né, e tal. Então é isso, assim, a gente, na hora da dificuldade, tem que mostrar que está perto, tem que mostrar que está junto, tem que cobrar, né, e às vezes, rede social, o Marcelo Paes não reclama, não grita. Gente, eu vou chegar aqui de microfone e vou falar mal do meu grupo de atletas? Jamais, não tem a menor possibilidade. Do treinador, ou da comissão técnica, ou do preparador. Jamais. O que eu tiver que resolver, eu resolvo lá dentro, com eles, de porta fechada. Porque quando você fala mal do seu grupo de atletas,
você é chamado de traíra. É o ciclo, né, presidente? Aí você vai pro ciclo negativo. É o ciclo negativo, né? Quer dizer, Você fala mal dos caras, os caras por dentro exatamente. vai falar mal de reação. Quer dizer que esse cara tá comigo aqui todo dia, batendo nas costas, aí vai na imprensa e vai falar mal de mim. Eu não, jamais, isso eu não vou fazer nunca. Podem me cobrar à vontade aí, dizer que eu não vou fazer. Né? Eu acho que o que vai valer são os resultados. É o final, se dá certo, se não dá certo, se o clube está crescendo, se não está crescendo. Então, é uma forma como a gente trabalha, com respeito ao profissional, com respeito ao ser humano. O Guilherme, gente, vocês têm ideia de quanto os torcedores me cobraram pelo Guilherme? Depois do Bragantino, presidente, eu imagino. Você tem ideia do quanto eles disseram que não vou mais para jogo, como é que esse jogador... De tudo que você possa imaginar, vou cancelar o sócio, vou não sei o quê, sabe? E o cara deu a volta por cima aí, porque ele tem talento, tem vontade, e eu vou parabenizar também o Vojvoda por isso, porque aquele jogo contra o Libertad no Paraguai, quando sai a escalação com o Guilherme, eu tenho certeza que 90%... Foi a escalação, presidente, mais odiada da temporada, sem dúvida. O Vojvoda tá de brincadeira, eu trabalhei nesse jogo, Aquele jogo, a gente termina o programa da rádio, você ficou pra transmissão, eu fui assistir o jogo. Com 15 minutos, a mensagem que eu mais recebi foi: nunca critiquei. Porque quando sai a jogada pro gol do Zé Cara, esse Wellison. nunca critiquei, eu acho uma covardia tão grande, sabe? Eu acho que o cara tem que dizer assim: eu critiquei. Eu critiquei e Eu vai critiquei e agora eu estou realmente mudando aqui a minha opinião. Porque nós podemos mudar de opinião. E o cara conhece E não é nem mudar de opinião, é reconhecendo que eu errei, fui injusto. Não, critiquei mesmo, mas o cara, tá jogando agora e eu vou parabenizar. Agora, eu nunca critiquei, é covarde, viu? É covarde. A gente vai pro intervalo, tá só começando, tá? Volta daqui a pouco com um papo com o futebolês com Marcelo Paes. De volta com o papo com o futebolês, e antes da gente continuar o papo aqui com o Marcelo Paes, falar das Casas Alves, que neste mês de setembro está fazendo aniversário. Salva de palmas para Casas Alves, um abraço para todo mundo aí que faz essa loja maravilhosa, inclusive fica lá no centro, bem localizada ali na Imperador, bem facinho de encontrar. E, gente, nesse mês de setembro, aniversário das Casas Alves, quem ganha o presente é você, com as grandes ofertas que vão acontecer neste mês de setembro. Duas opções para você, já para ir se ligando aí, ó. R$ 21,90 você compra piso branco para sua casa. E também massa corrida por R$ 37,90. São só duas das grandes ofertas que a Casas Alves vai fazer esse mês, tá bom? Quer saber mais detalhes? Anota aí, @CasasAlves, você acompanha as redes sociais no Instagram, vê todas as ofertas, acompanha as Casas Alves, já segue aí, já marca, ativa as notificações para receber as ofertas também. Mês inteiro de promoção, mês inteiro de oferta, vale a pena demais, tá bom? Um abraço para todo mundo das Casas Alves e, como a gente sempre fala, Casas Alves, construindo sonhos com você. De volta com o Papo com o Futebolês. Caião, o papo tá bom. O papo tá bom e sempre é bom com o Marcelo, principalmente fora do ar. Eu lembro da vez que você veio aqui pro Futebolês da rádio, terminou às 6, às 7h30, a gente tava saindo aqui. Marcelo, eu queria falar sobre Juan Pablo Vojvoda. Falar do treinador, os resultados falam por si só. As variações, o Fortaleza é um time diferente de 21, que é um time diferente de 22, que é um time diferente de 23. Isso, para mim, é a maior marca de como um treinador, ele não é aquela coisa do só tem um repertório, ele se adapta ao que o Fortaleza precisa, se adapta aos elencos, enfim. Eu queria falar da pessoa Juan Pablo Vojvoda. O futebol é um meio em que, inclusive no nosso, que estamos do lado de cá, que muita gente gosta de falar mal dos outros. Muita gente gosta de apontar o dedo para os outros, nem que seja para apontar de forma demasiada nos defeitos e não olha para o próprio umbigo. E é impressionante que só se fala desse cara os melhores elogios possíveis. O que é o Juan Pablo Vojvoda pessoa e a importância dessa pessoa, não estou falando, repito, do treinador, para tudo isso que o Fortaleza vive hoje dentro de campo? Muito bom. Eu digo o seguinte, o Vojvoda é uma pessoa rara, extremamente rara. E eu aprendi que pessoas raras você tenta ficar perto delas o máximo possível. Se possível, a vida toda, dependendo da circunstância. Não estou dizendo que o Vojvoda vai ficar no Fortaleza a vida toda. Né? Quem dera, hein, presidente? Seria muito bom, seria muito bom. Então ele é um ser humano raro, é um cara que, assim, todos nós temos um pouco de vaidade. Eu tenho um pouco de vaidade, claro. Todos nós temos um pouco de... Nele parece que ele não tem. Eu não vejo ele com vaidade de querer dar entrevista, né, para aparecer, de trazer os méritos para ele de uma vitória,
né, me permita, depois vocês botam os pontinhos, eu sou foda, hoje eu ganhei o jogo porque eu fiz assim e tal. Nada. Ele termina o jogo ganhando, ele senta no lugar dele, a gente vou cumprimentar, ele tá mais sorrindo, né, tá mais assim, efusivo, mas nunca ele quis trazer os méritos para ele, sabe, assim, não se importa com fama, não se importa com dinheiro, entendeu? Se importasse, já tinha saído do Já Fortaleza tinha saído, há muito tempo, né? embora ele seja assim muito bem remunerado Sim, no sim. Fortaleza, Uma e tem coisa que, não exclui a não outra. tem nada a ver e com a tem outra. que ser mesmo, que ele Mesmo. merece, Sim. a comissão técnica dele, mas não é o dinheiro o fator principal, entendeu? Não é, eu já vi muitas vezes ele dizer em pré-eleções, não é premiação, não é o bicho, é o futebol, é a gente ganhar o jogo, é o seu sonho de criança, você queria isso quando criança, jogar um jogo com o estádio lotado. Então, ele é um ser humano realmente muito especial, né? Um grande pai, né? Quando os filhos dele vêm aqui, eu acho lindo ali os meninos no PC, os meninos adoram ir pro PC, vão os três, andam um atrás do outro, assim, são super educados. Termina o treino, eles vão bater bola com o Vojvoda lá, ele fica chutando para o Santino, que é o goleiro, e recebe o passe do outro. Ele dá o treino e fica mais 30, 40 minutos jogando bola com os filhos, porque ele sabe que é um momento raro ali, né? Quando os meninos estão aqui. Né? Então é um cara assim, eu só tenho elogios a fazer ao ser humano. Nunca esse cara, nesses mais de 800 dias de convivência, eu acho que é isso, me decepcionou como ser humano em nenhum momento, sabe? Nem no trato com qualquer pessoa, nem de ter sido explosivo, nem de não ter cumprido com algo que combinou. Então eu acho que pessoas assim, elas atraem coisas boas, né? Vocês tiveram alguma discussão em algum momento? Não, já Porque tivemos em 3 discordâncias, anos, né? discordâncias, né? Assim, de Não estou nem perguntando exatamente o quê, mas... Se eu lembrar, eu digo. Já tivemos de contratação ou de performance, né? De um jogador específico, assim, uma conversa mais restrita. Sim. Né? Sei lá. Já teve, sim, discordâncias naturais, responsáveis e respeitosas. E ter discordância é bom, viu? Não, é Às ótimo. vezes, a gente discordância entra, é bom. às vezes a gente entra nesse mundo meio lúdico que a ausência dessa discordância é como se fosse uma coisa boa. Não, né? não, Pelo contrário, é isso que da faz discordância crescer. que Né? se cria soluções. Eu digo muito o seguinte: se todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando. Então é bom que se pense diferente, que se questione, né? Mas no final, por exemplo, a questão técnica é ele. Esse jogo do Libertad aí, que nós falamos aqui no bloco anterior, a gente estava ali na véspera do jogo, eu, Júlio, Boeck, Papelim, Alex, Daniel, rapaz, qual é a escalação e tal que ele vai botar? E eu dizia assim, rapaz, não sei qual é, mas aquele botar eu estou confiando, porque ele tem muita conhecimento para isso. convicção E ele tem um plano de jogo para isso. Às vezes a escalação, o torcedor, até o próprio analista, ele vai por um ponto de vista assim, poxa, eu acho que fulano é melhor do que Cicrano. Mas para aquela função, para aquele adversário, para aquele momento, será que é melhor? A gente E ganhou foi o que a ele Copa fez. do Mundo assim, né? E foi o Com que ele variações. Fez, foi o que ele fez com o Guilherme nesse dia. Isso. Claramente, o Guilherme jogou praticamente todos os jogos fora de casa para ter uma recomposição, para ser um cara que marcava mais. E às vezes o torcedor não entende. Ele quer o cara lá para atacar. Mas, meu amigo, você tem que correr para trás para defender, né? O que vale no final é ganhar o isso jogo, aí. é atingir os objetivos, é isso que se quer. É porque, voltando ainda na questão da pessoa Vojvoda, uma coisa que eu acho impressionante, e isso é desde quando ele chegou, é que o Fortaleza mudou de patamar desde que ele chegou. Os objetivos mudaram, se tornaram mais ousados, mais ambiciosos. Mas eu acho impressionante como ele valoriza as coisas da cultura do torcedor do Fortaleza. Ele tem total dimensão de que a Copa do Nordeste é importante, de que o Campeonato Cearense é importante. Disputar a Libertadores é sensacional, mas não diminui o local aqui. Sim. Eu acho impressionante. Isso internamente, o que é? Ele realmente é viciado pelo trabalho, ele incorporou o Fortaleza nesse aspecto, de entender que é legal ganhar do Colo-Colo, mas é importante ganhar do Ceará na final do Cearense também. No jogo, desculpa, Marcelo, no jogo contra o último em casa, foi contra agora o Curitiba. Ele termina o jogo, vai para a coletiva e se emociona ao falar do disso. pertencimento. E Falar do pertencimento. E sabe qual foi outro jogo? Quando o Fortaleza se classifica para a Libertadores ganhando o Santos, que aí a imprensa era mais nacional, e eles falavam, Libertadores tudo, não, a gente ganhou uma Copa do Nordeste, a gente ganhou o Campeonato Cearense. É muito importante para quem está lá ganhar isso aqui. Vocês não sabem, mas para a gente é, e era na primeira pessoa. Desde que ele chegou aqui,
ele sempre tentou se adaptar à cultura local, né? O idioma. Você vê que ele se esforça para falar um portunhol mais próximo, né? Ou um português. A cada entrevista, eu acho que tem uma palavrinha a mais que ele já mudou, que ele já evoluiu. Quando ele tá irritado, o espanhol volta todinho. Quando ele tá com raiva do VAR, meu amigo, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas no dia a dia a gente vê esse esforço dele de falar o português, não só dele, como dos auxiliares também, né? Do Naruel, do Gaston, de todo mundo que está lá, Santiago. Então, ele procura entender essa realidade local, a importância dos clássicos, a importância dos campeonatos, porque é difícil você colocar na cabeça, vamos supor, o Pochettino que chegou aqui, né? Como é que a gente vai explicar para o Pochettino que o campeonato cearense é extremamente importante se o cara cresceu a vida inteira só vendo o campeonato argentino e as Copas? Lá nacionais, não tem. Copas nacionais, né? Não, as Copas internacionais. Pra você ter ideia, as Copas internacionais. Claro. A Copa da Argentina mesmo é um fenômeno recente. Recente. De 2012, então, se não me engano. é como se eu quisesse dizer assim, cara, o campeonato ali de Rosário é super importante, você tem que ser campeão de qualquer maneira. O Nils tem que ganhar do O Nils tem que ganhar do Rosário. Deve ser um dilema grande É um dilema. pra eles, né? Aí teve um dia, na véspera de um clássico lá, não lembro, no Campeonato Cearense, aí eu cheguei pro Pochettino e disse assim, aí é igual a Boca e River, viu? Ele, não, igual Nils e Rosário. Aí Porque ele entendeu, né? porque Nils e Rosário é uma rivalidade ainda mais maluca do que Boca e River. Então, fazer eles entenderem isso, e ele entendeu muito rápido, o Pochettino me respondeu de forma inteligente, não é tão simples de você fazer o cara entender isso, porque o cara estava no River Plate ano passado, acostumado a jogar Libertadores, nos Estados Unidos. Né, nos Estados Unidos, aí vinha entender que aquele campeonato ali é tão importante. Mas né? E o que os torcedores do Fortaleza me diziam, presidente, o que vale é o penta, presidente. É mesmo, isso é um fato. O tempo todo, presidente, eu quero ser penta. Né? Copa do Nordeste é legal, é importante e tal, mas tem outros anos. O penta tem que ser agora, só pode ser agora. Então, fazer os jogadores entenderem isso, e principalmente quem não é... Entender que você não estava ganhando um título por 2023, estava ganhando por 1918, quando o Exatamente. Fortaleza foi fundado. E outra coisa, a premiação de um título de campeonato cearense, ela não vai ser igual a premiação de uma passagem de fase na Copa do Brasil, ou de um avanço no Libertadores. Não vai ser, não tem como, porque a premiação ela é relacionada ao que entra de dinheiro. Claro. E no cearense não entra nada, né? Se é campeão cearense, não entra R$1 de premiação, não tem. É o clube que dá, combina com os jogadores o valor e dá. Então, até isso parece que vale menos, né? Porque isso aqui vale tanto, isso aqui vale X. Então, botar na cabeça ali é um trabalho que é interessante, mas não é fácil, não é simples. Mas voltando para o Vojvoda para terminar, né? A gente vai discorrendo aqui, mudou o assunto. É um ser humano sensacional e o ser humano, Vojvoda, fora o treinador, faz a diferença nesse dia a dia. O Vojvoda, ele é um talvez, assim... Eu digo talvez porque é muita discussão ao longo da história toda, mas é o cara com mais... Maior técnico da história do Fortaleza, você quer falar? Futebol tem muito contexto histórico, né? Você não pode esquecer Moésio Gomes lá atrás. Existem... Eu tenho sempre cuidado... Ferdinando. Cada momento do Fortaleza tem uma situação. Eu tenho 34. Geração, pois é, eu tenho 34 aí, assim... E olha que teve o Rogério Ceni. A gente tem uma tendência muito grande de meio que esquecer, né, o nosso passado, assim, quando a gente não tem muita proximidade. É um desafio de... O Vojvoda tem um peso muito grande na história do Fortaleza, assim como o Marcelo Paes, que a gente pode dizer, Marcelo, que o Fortaleza mudou também, hoje cada vez mais está expandindo o seu nome a nível nacional, né? Hoje, por exemplo, na TV, muito se falou do Fortaleza, porque está bem no Campeonato Brasileiro e porque vai pegar o Corinthians numa decisão dessa da Sul-Americana, né? Vem dias agitados aí pela frente. Vem dias que eu espero que sejam muito bons, né? Quando a gente olha aí a tabela de jogos, né? Dá um orgulho, né, de você ver, pô, você vai pegar ali São Paulo, Corinthians, Grêmio. É bom estar nesse tipo de disputa, é bom tá duelando com esses times que são muito grandes, que são até maiores do que o Fortaleza historicamente, né, e tudo. E a gente tem que entender isso e respeitar isso, saber que a gente está conquistando o nosso lugar. Mas é um processo, eu digo muito que não foi por acaso, né? Não foi por acaso que a gente chegou nesse nível. É muito trabalho, é sequência, é mérito, não é um voo de galinha, como se diz, né? Aquele voo pequeno que já desce logo, como eu já ouvi algumas pessoas dizerem lá atrás que era isso, né? Não é algo que o Fortaleza vem construindo.
chegar numa semifinal do Sul-Americana é uma construção que vem de muito tempo. Desde que a gente jogou a Sul-Americana lá em 2020 com o Rogério, né? Primeira fase, que era um... 2 jogos, Era tal, mata-mata, mata-mata. né? Competição E, de eu mata-mata. lembro que eu, pessoa física, quando fui para aquele jogo, eu tava assim, deslumbrado, caramba, nós vamos jogar aqui a Sul-Americana. Tudo para mim era novo, tudo era diferente, E depois a gente começou a jogar mais vezes e começou a entender que é assim mesmo, é mais um jogo, não que no sentido ruim de ser mais um jogo, mas que a gente tem que ter a frieza de se preparar, de não se deslumbrar, de saber que o tipo de adversário você vai enfrentar. Quando você começa a ir para Buenos Aires mais vezes, você diz, opa, eu já conheço isso aqui, né? Eu já tô fazendo parte desse E os caras rol, olham né? diferente Olham também, né? diferente, né? Teve uma pesquisa recente aí do Google na América do Sul, o time nordestino mais pesquisado em todos os países era o Fortaleza, com exceção do Brasil, que era o Bahia. Então, isso é uma construção que acho que faz com que o Vojvoda seja, sim, um dos principais treinadores da história do Fortaleza. E eu não vou dizer aqui que ele é o maior, porque ele ainda está construindo a história dele. Então, não posso dizer agora que ele é o não dá maior. ponto final, né? Eu quero que essa história seja ainda mais escrita, ainda fique muito melhor. Isso cabe pro presidente também, viu? O presidente tá Sim, escrevendo a sim. história Claro, dele ainda no Fortaleza. claro. A gente vai fazer aquele momento, né, da quebra, Você da lembra que as ruptura. TVs antigas tinham a história do agora você de São Paulo fica com a programação Exatamente. local e Só que o que acontece? Nessa época, o cara perdia, né? perdi, agora Aqui continua. não, aqui você pode ir pro YouTube e continuar acompanhando o papo lá. Então corre, já deixa o like, se inscreve aí no YouTube do Futebolês. E a gente volta aqui na TV na próxima semana, às 13 horas também, com mais papo com Futebolês. Um abraço e a gente segue aqui com o Marcelo Paes. Uma estatística é o seguinte, o Vojvoda, desde que chegou, ele só não foi de todas as competições que ele bateu disputou, pelo menos quarto lugar. ele né? ficou Só na entre os quatro, Libertadores. só na Libertadores ele não foi. Também é outro dado bem... Em todas as competições que Legal, ele eu não foi, sabia dessa não. Copa do Brasil, chegou entre os 4. Campeonato Brasileiro, entre os 4. Copa do Nordeste, Cearense, esse aí foi ele já campeão. ganhou, inclusive. Na Série A de 2022 a gente ficou em 8º. Não, pelo menos uma Pelo vez me- ele bateu o quarto lugar. Ele, pelo Ah. menos uma vez ele chegou entre os Ah, 4. tá, em cada mais uma competição. vez. Ah, Cada tá. agora na Sul-Americana. Tá, tanto no Brasileiro como na Só Copa do não Brasil. na Libertadores. Certo. Que ele chegou às 8º. Então, oitavas. tem um tabu aí pro ano que vem, quem sabe. Né? O homem gosta de quebrar tabu. Ele fala isso, Marcelo? Não, Não fala, ele não. não se envaidece de nada. Eu noto que ele gosta de saber. Eu, às vezes, digo... Deve dar uma satisfação pessoal, aquelas lógico, coisas que claro, todo mundo tem uma claro, vaidade mas ele própria. não exalta isso, ele não se exalta. Ele não se pressiona Não, com isso, né? não, ele não... ele não gosta de se exaltar, de se auto-exaltar. Eu digo para ele, professor, nós nunca ganhamos do Curitiba aqui não, viu? Aí, tá bom e tal. Aí, às vezes, ele usa isso numa fala com jogadores e tudo, mas aí aconteceu a vitória contra o Curitiba. Ele não fica depois dizendo, olha aí, não tem. Mais um tabu e tal. Zero, nunca fez isso. A gente tava falando de se chegar entre os 4. Como é que está sendo já a preparação para esses 2 jogos contra o Corinthians? A gente sabe que tem jogo do Campeonato Brasileiro no meio do caminho, o Fortaleza faz um campeonato que eu falo desde janeiro, Marcelo, que eu falo que é o seguinte, o Fortaleza vai ter um elenco que se tudo der errado, é time para terminar em 12º. Se tudo der certo, é para brigar de novo ali na frente. Deus quiser. Eu nunca imaginei o Fortaleza e mantive isso quando o Fortaleza teve 4 derrotas seguidas. Verdade, Não vejo o Fortaleza olhando no retrovisor. É claro que internamente no clube você acende o sinal de alerta, ninguém... A gente tem o direito de falar, que a gente fala, tal. né? Mas eu sempre tive essa tese, porque acho que o elenco é bem montado, é um elenco que tem uma mistura de idades interessantes para você não ter um time muito velho em determinadas partidas. Velho no sentido, é só pejorativo, Sim. mas é no sentido de média idade mesmo. Sim. Então, mas aí vocês estão aqui no Brasileiro, numa situação hoje muito mais confortável do que a do próprio Corinthians no Brasileiro, e isso pode se tornar ainda mais confortável se o Fortaleza ganhar o confronto direto no dia 14, pensando só em Campeonato Brasileiro, nas circunstâncias dos dois. Como é que está sendo feita já uma preparação para esse jogo? Porque não dá para negar, são 2 dos jogos. Fortaleza tem batido tanta marca, todo ano a gente fala, esse é o jogo mais importante da história do Fortaleza? Esse é o jogo mais importante da história do Fortaleza? Esse é mais um desses jogos que vai virar enquete de internet para perguntar se é o jogo mais importante da história do Fortaleza. Já está sendo preparado uma coisa especial, não sei, de logística, de preparação, de concentração, enfim, para esse jogo? De Porque, verdade, quer Caio, ou não, não, são tem- 3 jogos pra mas você... não tem nada assim de tão diferente, não. Estou sendo muito sincero contigo. Que uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada também é que, às vezes, quando você dá ali uma superdimensionar, você foge do que você tem que fazer, né? Eu lembro muito, e eu vivi isso,
os jogos da tentativa de acesso na Série C. Meu Deus do céu, era Jogo do loucura. Era loucura. Eu vivi. A gente chegava. Toda a logística, Tudo a mudava, programação. tudo. E a gente foi pegar o Brasil de Pelotas, ficamos uma semana em Porto Alegre, treinando em Viamão, num CT sensacional. Na época, o presidente Jorge Mota ele fez corretíssimo, tirou o time daqui e tudo, mas muda a forma, né? Aí perde o jogo, aí volta para Fortaleza, aí como é que vai ser aquela semana? A gente chegava no ônibus pro jogo, esses jogos decisivos, rapaz, só quem tá dentro para era o torcedor peso desse tamanho jogando nas cerveja no rosto e batendo no ônibus, e chorando e batendo aqui, e vocês têm que ganhar. Rapaz, os jogadores ali dentro eles olhavam assim, meu Deus do céu, com aquele sentimento de, será que eu vou conseguir? Começa a bater o medo. né, Começa presidente? o medo de decepcionar. A motivação vira medo, O né? medo de Não é o decepção. pipocar, mas pô, eu tenho muita responsabilidade. Isso, né? isso. Então, quando aí aparecia gente para querer dar palestra para os jogadores, torcedores, rapaz, eu preciso jogar alma aqui para os jogadores, porque eles precisam disso, eu sou torcedor e tal. Eu digo, cara, eu sei que você quer ajudar, mas não é isso, né? Então, em 2017, quando a gente subiu, eu lembro que foi o mais frio possível. Acho que eu nunca te né? perguntei isso. Foi muito importante pro Fortaleza fazer o primeiro jogo aqui naquele ano. Com absoluta certeza, com toda certeza. Eu tinha essa tese. A minha tese era o seguinte: o Fortaleza ele tinha um time melhor do que o do outro grupo. Sempre a gente pegava, o nosso time era melhor. Sim. Sim, Só sim, que sim. você Fortaleza joga- era mais time que Macaé, do Isso. que Brasil. Talvez o mais equilibrado tenha sido o Juventude. Sim, era um time Mais mais equilibrado. equilibrado. O Fortaleza era melhor, mas era um time mais no equilibrado. nome o nosso time era melhor. Era, o time de 2016 era o time que tinha eliminado o Flamengo da Copa do Brasil. Isso. Né? E o América Mineiro chegou Não, nas a campanha Copas de foi toda final. redonda. Né? Campeão cearense tranquilo naquele ano. Então, qual era a minha tese? Se eu tenho um time melhor e eu faço o primeiro jogo em casa, a probabilidade de ganhar é muito maior. E aí você vai mais tranquilo pro jogo de volta. Quando você faz o jogo fora, é mais difícil ganhar. Por mais que você tenha um time melhor, é mais difícil ganhar, por todo o aspecto e tal. E aí você vem com toda a pressão para dentro de casa e não consegue exercer a superioridade. Contra o Brasil de Pelotas, foram 13 chutes a gol do Fortaleza. Não, e foi Eduardo uma Martins né? fez o contra jogo o da vida Brasil de dele. Pelotas, o Macaé ainda atacou e tudo mais. Mas contra o Brasil não teve jogo. O Eduardo Martins, o goleiro. Foi o nome na do época, jogo. Pois é. Não, era só ele, era ele a defesa. O Brasil de Pelotas ele não Tanto passava. é que é o nome de goleiro que se lembra desses jogos. exatamente. Quem lembra do Rafael, goleiro do Macaé? Então, jogar o último jogo fora foi muito melhor. E não é à toa que a primeira vitória do Fortaleza nesses confrontos de mata-mata foi justamente no jogo em casa contra o Tupi. Exato. Né? Todos os outros não tinham ganho, empatava ou perdia, empatava as duas. Né? Então, sem dúvida, foi muito melhor para poder dar certo. E vocês lembram, essa lição do superdimensionamento sempre volta à tona hoje. Exatamente. Né? Você falou de 2020 do Independiente também, né? Esse deslumbre que aí... Eu vivi um pouco isso no jogo do Independiente, porque era tudo muito novo. Né? O Fortaleza lotou a mas arquibancada. Mas a gente tinha uma comissão técnica, o Rogério já era muito experiente com esse tipo de jogo. Quantos jogos sul-americanos o Rogério já tinha feito? E aí, a gente, sabiamente, acredito eu, poxa, ele que entende aqui como é que as coisas vão funcionar, como é que tem que ser E a assim, logística. o Fortaleza não veio com um placar melhor naquele jogo porque o esporte é o futebol. Poderia ter sido se fosse qualquer outro minimamente esporte, um o empate, Fortaleza né? teria trazido um resultado Minimamente melhor. um empate. O Oswaldo jogou naquele dia, não está escrito. E o gol que toma aqui também é o gol no último lance. Assim, é o aquilo ali jogo foi- na mão também. Mas aí entra outra coisa, outro aprendizado. Tem coisa melhor pela frente. Né? E ninguém imaginava que viriam a Libertadores, que viriam coisas sensacionais. Né? Então, esse confronto contra o Corinthians é muito importante, mas a gente não pode também superdimensionar. A gente tem que se preparar. Acho que a tabela de jogos desse mês é uma tabela favorável, não são tantos jogos. Né? O intervalo entre um jogo e outro é grande. Você vê que Só pedreira também, né? Só pedreira. Corinthians, São Só- Paulo, eu tô- Corinthians... Mas eu tô falando de descanso. de tempo, né? É porque calhou de ter as finais da Copa do Brasil, que aí Isso. liberam 2 finais de semana, teve Exatamente. data Mas FIFA aí no começo do mês. Você tem tempo para se preparar com tranquilidade. Exatamente. Se você vê nos últimos 4 jogos do Fortaleza agora, a gente foi com força máxima praticamente os 4 jogos. Porque sabia que dava pra gastar Dava um pra pouco. gastar. Até faria- contra o último agora, contra o América, Foi todo contra mundo. o Fluminense, deu para ir com 100%. E contra o né? Curitiba. Contra o Curitiba. A gente poderia ter, ganhou, vai poupar. Não, a gente foi com força máxima, porque sabia que aqueles 3 pontos seriam muito importantes para frente. Então,
é preparar no jogo a jogo, ver a questão física, fazer a logística adequada. Se tiver que fretar, vamos fretar. Se tiver que fretar um trecho ou outro, vamos ver. Né? São Paulo já tem uma malha melhor, direto, aérea, né? direto. Mas eu não vou assim, para tudo. E esses jogos, não. A gente tem que dar uma certa normalidade com a importância que o jogo tem, com o preparo que tem que se ter de foco, de mentalizar e de saber que vale vaga no final de uma competição internacional, né? Fortaleza é favorito, presidente? Não, acho que o favorito é o Corinthians. E não estou falando aqui para... Eu sei que você fala a verdade. Sei que você não... O Corinthians tem mais história na competição, tem mais história em competições internacionais, né? Então, acho que isso tem peso, isso exerce ali algo interessante. O Corinthians, esse ano, em mata-mata, foi muito bem, né? Passou do Atlético Mineiro, que era um grande time, passou do próprio Estudiantes, que ganhou da gente, né? Então, eu acho que botar ali o Corinthians é um pouco favorito, pelo histórico, pela força que tem, mas vai se decidir em campo nos 180 minutos. Eu quero a gente continuar com um pouco do Capibola, porque tem um assunto que o torcedor do Fortaleza quer saber muito, e eu vi até o pronunciamento seu agora falando da Assembleia que vai ser feita. O Fortaleza já tem um tempo fazendo conversas, palestras, enfim. Plenárias. Era a palavra que eu estava procurando. A respeito do possível criar o Estatuto da SAF, ter a Fortaleza SAF, que você mesmo já falou algumas vezes que pode ser um caminho para tornar o clube mais competitivo, inclusive nessa ambição de seguir continuando. Não sei aquela história do fui a Buenos Aires em 2020, Sim. não sei quando volto. Fui a Buenos Aires em 2020, em 2021 eu vou a Rosário, depois eu vou a Montevidéu, o Fortaleza virá habitual das competições O sul-americanas. pessoal já está reclamando, viu? Se não for, não vai não esse ano. Não é. Mudou, você vira refém do completamente. sucesso. Isso é uma grande vida. Em que pé está essa formação de estatuto? Como é que isso está sendo debatido internamente? A cúpula do clube é a favor da criação da SAF, Marcelo? Perguntando assim, de forma direta. Está tendo um grande engajamento também. As plenárias sempre muito bem, com muita gente. Vamos lá. A direção do Fortaleza, a diretoria executiva do Fortaleza, é a favor da criação do Fortaleza SAF. Certo. Isso é a favor. E por quê? Porque nós entendemos que é através desse instrumento que vai nos dar possibilidade de ter ainda mais avanço institucional, esportivo, estrutural, para que a gente siga brigando lá em cima. O futebol brasileiro hoje ele vive o movimento das SAFs, já tem 6 grandes clubes da Série A que viraram SAF, né? Vamos nominar aqui: Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Curitiba e Bahia. Né? E o América Mineiro. O América também, é né? SAF. Mas não vendeu ação. Que é o modelo que a gente vai seguir. A gente quer virar SAF nesse momento e não pretendemos vender ações externas nesse momento. O Fortaleza, a associação, ficar como dono do Fortaleza SAF. Essa é a ideia. Que, presidente, no mundo ideal é a melhor possibilidade, porque você continua gerindo 100% do seu direito, né? Isso, continua gerindo, só que num modelo diferente, que te dá mais flexibilidade de gestão, que te dá mais acesso a crédito no mercado. As ações da SAF são garantias. O Curitiba pegou 30 milhões de reais ano passado, colocando como garantia as ações da SAF que ele iria criar. Né? E custo mais baixo. Então, isso é importante para ter competitividade. E, em algum momento, pode-se vender uma fração, 5%, 10%. Não passa na nossa cabeça vender controle. Diferente de todos esses clubes que nós citamos aí, fora o América Mineiro, os 6 que nós citamos, eles venderam controle. Eles têm um dono. E com exceção do Cruzeiro, todos eles investidores internacionais. Sim, isso. O do Curitiba também, né? Do Curitiba tem a turma do Roberto Justo ali, então tem gente do Mas Brasil. assim, o Vasco é a 777, que é americana, o John Textor, que é americano, mas com negócios no futebol inglês. E se a gente for ver, o Cruzeiro é um pouco internacional, né? Tem um clube na Espanha, né? O Valladolid. Mas já existe, mesmo sendo uma coisa de uma certa forma embrionária. Quando eu digo embrionário, eu sei que está bem mais adiantado do que embrião, pelo amor de Deus. Mas como ainda não foi votado em Assembleia, tudo, não está para aprovar amanhã, e aí no dia 1º de outubro, Fortaleza, dia 18 de outubro, Fortaleza, aniversário do clube, Fortaleza diz, viramos o SAF. Não é uma coisa provavelmente para isso. Mas já existe assédio de grupos? Já existe há muito tempo. Eu já recebi proposta de grupo chinês, de grupo... Teve aquele grego, né? O grego não chegou a falar com a gente, né? O grego falou através de
dos emissários. Certo. E isso era antes de existir a lei da SAF. Nem existia foi SAF. final de 19, começo de 20. Exatamente. Foi pouco antes da pandemia. E depois que veio o movimento de SAF no Brasil e já teve algumas procuras. E tem muita gente que chega e diz, poxa, me dá aqui um mandato para eu ir na Inglaterra captar. Assim, as pessoas querem... Todo mundo Sim. quer ser pai Normal, da criança também, né? exatamente. E Surfar quer na onda, tá né, com uma Pedro? carta ali para dizer, olha, eu tenho aqui um clube de primeira divisão no Brasil que virou SAF, que tem bons resultados e para procurar investidor. Não é esse o caminho. Né? A gente tem muita responsabilidade com o clube e é uma adesão que não é nossa. Por isso que a sua pergunta é muito importante e inteligente. A diretoria executiva é a favor? É a favor, sim, mas não é uma adesão nossa. Vai para a plenária, vai para a Assembleia Geral de Sócios votar se quer mudar o regime, se não quer mudar o regime. E mudar o regime é criar SAF, né? Sim. Se mais na frente, se quer vender X%, também a Assembleia Geral de Sócios vai aprovar ou não. E é maioria simples na votação? Para aprovar, sim. Mas no estatuto que ainda vai ser aprovado, a gente coloca que para ter algum tipo de venda não é maioria simples. Já tem que ser o que chama de maior. quórum qualificado, Sim. que é um quórum maior, justamente para ter muita certeza de que é o movimento Se que estiver quer. muito próximo ali, ainda Não é tem legal, algum... não é legal. Então é o quórum qualificado. O estatuto defende o próprio clube, né? A ideia é de defender o próprio clube para não Exatamente. tomar decisões precipitadas e depois se arrepender, porque é uma mudança muito E séria. nem né? decisões casuísticas, né? De momento. Sim. O time está mal. O time tá mal, precisa de dinheiro. Exatamente. Então tem que ter realmente a certeza, a lucidez de que é um movimento a ser feito. E aí, presidente, você também abre um novo leque, né? Porque o seu mandato encerra no ano que vem e com a SAF, aí o modelo também muda, você podendo ser o gestor da SAF que gere esse modelo no clube, né? Eu já vi você falando isso em outros lugares, mas é uma coisa que você também Você viraria um CEO. estaria à disposição. Eu estou falando nessa condicional porque ninguém sabe como é o futuro, né? É uma possibilidade. Deixa eu tentar colocar de forma didática aqui para quem está acompanhando entender. Vamos supor que é aprovado, Fortaleza virou SAF, foi criado Fortaleza SAF. Então vai ter aqui o Fortaleza Associação, que é o qual eu sou presidente, certo? E Fortaleza SAF. Fortaleza SAF ele tem que ter um conselho de administração, que inicialmente deve ser de 5 pessoas, e esse conselho de administração escolhe o CEO, certo? Certo. Então, se esse conselho de administração entender que eu devo ser o CEO, eu estou à disposição para isso. Né? Mas não é uma condição para virar SAF, Sim. não é uma condição de que tem que ser assim. O meu cargo é presidente da associação. Sou atual presidente do Fortaleza Esporte Clube, tenho um mandato até o fim de 2024. E eu tenho um compromisso com o Fortaleza até o fim de 2024. E quem escolhe essas 5 pessoas? A diretoria executiva da associação e o conselho deliberativo da associação. Certo. Eles que escolhem os 5, esses 5, conselho de administração da Podendo, SAF. podendo ser qualquer sócio ou tem alguma regra? Não, na verdade, esse conselho de administração, ele pode ser até mais amplo. Ele podem ser pessoas de mercado. Se você vê o conselho de administração do Cruzeiro, são os caras assim de altíssimo nível. Empresários, pessoas de visão, pessoas de conhecimento na área empresarial como um todo, pessoas de sucesso. Esse local aqui não é um lugar para homenagem. Não é um lugar nem para homenagem, nem para política. Não, vamos botar um fulano ali porque vai ajeitar. Não, aqui tem que ser gente... Serviços prestados. Não é lugar nem de homenagem nem de política. É lugar de pessoas com conhecimento técnico para assessorarem e dizerem o futuro do clube aqui com o CEO e com a diretoria da SAF. Então é muito mais profissional. E esse CEO, estou falando nesse caso, a gente está falando que seria você, mas em um outro aspecto. A SAF existe, vou falar em 2033. Certo. O conselho pode contratar alguém para ser o CEO que não tinha nenhuma ligação com o Fortaleza? Fortaleza? Pode contratar. Já que seria uma gestão Pode contratar vou dar um exemplo aqui, né? Pode contratar qualquer executivo de futebol que esteja aí no Brasil aí. Entendeu? Não vou citar nome, porque senão vai sair lá. O senhor sabe que a gente gosta dessas coisas, né, presidente? Essa imprensa... Não existiria uma rigidez no estatuto para ser alguém, por exemplo, com trajetória na associação. Não, é um profissional de mercado. Esse cara aqui, o CEO, ele tem que dar resultado.
Que ele pode ser trocado Ele também. pode ser trocado. Sabe, Ele, por isso que eu tô falando, se o estatuto vai prever, não tem. o Você ser presidente de um clube. A gente não vai falar não, mas eu vou. ele O não- Roberto Justus poderia ser contratado. Não, Poderia. tô falando ele não é do futebol, Poderia, claro. Assim, eu tô poderia. só chutando aqui um nome poderia. do meio, assim. Um cara é um cara para dar resultado. E resultado no futebol é esportivo e financeiro. Não adianta só ser financeiro e não ganhar título, e não ficar na Série A e não participar de competições sul-americanas. É um profissional de mercado. Ele não tem a estabilidade da presidência, Sim. mas também não tem a limitação de mandato. Sim. Um executivo pode ficar 3, 4, 5, 8, 10 anos, como pode ficar 6 meses. Se o Conselho de Administração entender que o executivo não está dando resultado ou teve uma conduta errada, ele demite e contrata Como outro. um conselho gestor de uma empresa. Exatamente. De acionistas. Os Exatamente. acionistas sentam e tiram. A lei da SAF, ela deriva da lei das SAs. Quase tudo que tem na lei da SAF, que é um estatuto, assim, é um regulamento para o futebol, Sim. ele deriva da lei das SAs no Brasil. Então, é daí que vem a terminação também, presidente. É sociedade é ela o nome do futebol. Daí que vem o nome, né? Que aqui na Espanha, em Portugal é SAD. SAD. Isso. SAD. Certa vez você falou que... Só terminar, porque eu peguei agora, lembrei falando dessa de Portugal, e aí eu lembrei de uma coisa. A lei aqui impede a possibilidade de a SAF, tipo, o 100% da SAF, a associação perder o mínimo de controle em relação à SAF. Vou dar um exemplo. Por exemplo, em Portugal teve a situação do Belenenses. Belenenses, clube tradicional, um dos poucos fora dos 3 grandes a serem campeões, acho que foi em 46. Virou SAF, virou SAD, né? Lá é SAD. E acabou que a associação rompeu com a empresa. A empresa não pode usar mais o nome, porque a associação conseguiu na justiça ter o nome, o Belenenses ressurgiu. Lá tem tipo 6ª divisão regional, hoje ele está na 3ª divisão, se eu não me engano. E o outro time que estava jogando na 1ª divisão estava jogando como B-SAD, não podia usar. Aqui existe um mecanismo de proteção disso, né? A lei do Brasil, primeiro, ela impede que venda 100% das ações, né? Certo. No máximo 90% e os 10% chama Golden Share, que é justamente para proteger a associação de quê? Não pode mudar de cidade, não pode mudar as cores, não pode mudar o mascote, não pode mudar o símbolo, não pode mudar a identificação do clube. Não virar franquia de NBA. Exatamente. E transformar no Beira-Mar. Exatamente. O modelo inglês Ou levar pra São americano. É porque aí o cara que tem dinheiro, ele vai lá, não gosta desse time não, compra e muda. É o modelo de franquia do esporte americano. Então, a lei da SAF no Brasil protege contra isso. Isso é bom. Presidente, certa vez você falou que o futebol é a sua casa, né? Você quer continuar no futebol, Sim. trabalhar no futebol, você se sente bem para isso, tem se preparado para isso. Então, você hoje estaria preparado para ser esse cara, para ser esse CEO? Porque eu acho que tem um pouco de diferença do presidente da associação que você está falando. Por tudo isso que a gente está conversando, esse CEO ele tem uma ação diferente só do presidente. Até politicamente mesmo dentro do clube. Você hoje se vê nessa função? Sim, acho que tem o perfil, né? Pelo trabalho que a gente fez no Fortaleza, por estar dentro do futebol, acredito que eu tenho um perfil. Mas, volto a dizer, não é condição para que a questão da SAF no Fortaleza aconteça. A questão da SAF no Fortaleza é muito, infinitamente maior do que o Marcelo Paes. O Marcelo Paes é uma pessoa que hoje é o atual presidente, que tem, sim, uma história no clube, mas que não pode ser condicionante para qualquer mudança estrutural como essa no clube. Então, a partir do momento que se virar SAF e for aprovado, eu continuo aqui como presidente da associação. Se entenderem que eu possa ser o CEO, aí eu tenho que sair daqui e vir para cá, né? Mas me sinto, sim, preparado para exercer esse cargo, mas se for outra pessoa, não tem problema nenhum. Eu quero o bem do Fortaleza. Quando o Textor ligou para você, era para esse cargo lá no Botafogo? Era para esse cargo. Exatamente. Era para o cargo de CEO no Botafogo, exatamente. E o que te impediu? Eu tinha acabado de ser eleito presidente para mais 3 anos no Fortaleza. Então, ali, se eu fosse, eu estaria traindo a torcida do Fortaleza. Uma eleição direta que o Fortaleza faz. Uma faz. eleição direta. E eu não poderia fazer isso. Mas a conversa com ele deu para ver que o projeto do Botafogo era sério? Eu acho que o projeto do Botafogo está mostrando ser sério, né? É porque agora a gente está vendo... está mostrando ser sério, né? De resultados, a forma como montou o time e a estrutura, né? Estou te perguntando mais assim, no seguinte, você tinha muito na cabeça que não iria por esses motivos e tudo. Mas se fosse outra condição se fosse de outra vida, condição, eu poderia ir. Se tivesse terminando o meu mandato e não tivesse mais nenhum vínculo com Fortaleza, poderia ir para o Botafogo
para trabalhar com o Textor, porque eu senti sinceridade. Era nesse sentido isso, que eu tava... E já encontrei ele depois, ele, Não esqueci de não você. esqueci de você. Né? Ele é muito simpático, mas o pessoal que está lá faz um grande trabalho, né? A turma que está lá, o Tairo é muito bom, o Mazuco, que é mais no futebol. Eu acho que ele encontrou pessoas ali que têm a afinidade técnica e está funcionando, mas como você falou, Renato, eu gosto de futebol, onde eu mais me realizo é no futebol. O que eu mais gosto de fazer é ser gestor esportivo. Então, espero ficar no Fortaleza pelo máximo de tempo possível, que as pessoas me queiram também aqui, né? E se por algum momento eu não estiver mais, eu vou estar aberto para seguir essa carreira em outro lugar, se também tiver essa oportunidade, né? Uma das, não é só porque sobre isso, uma das falas assim mais que talvez tenha mais viralizado, mais emocionado o torcedor do Fortaleza com alguém que veio aqui, foi do Alex, né? O Alex falou que não trabalharia no outro clube. Eu me especializei para trabalhar no Fortaleza. Mas é porque também é um outro contexto, né? O Alex é professor e ama a faculdade, né? Falou aqui que também quase se emociona ao falar da faculdade de Direito, né? Então é um outro perfil. E aí era o que eu queria falar, fazer essa associação, é que você tem pessoas hoje com esse perfil também, né? De muito, muito preparo e de muito amor pelo clube, mas não é aquele amor que faz de qualquer jeito. Eu amo Fortaleza, vou fazer aqui, vou dar... Os caras vou ajudar. Acho que a melhor maneira de amar é ser profissional. Os caras são muito profissionais, né, presidente? Melhor... Inclusive o próprio Alex, né? O Alex é um gêniozinho, cara. O Alex é um cara de altíssimo nível. Quando eu descobri a idade do Alex, a gente quase caiu da cadeira. Quase eu termino o programa, 32 ou 33 anos, né? Fala 5 idiomas. É um dos líderes da Faculdade de Direito da UFC, né? Professor, coordenador. É um grande advogado, é um grande diretor de futebol. Eu às vezes, Alex, como é que tu consegue? Como é que tu consegue assistir tanto jogo, saber o nome de tanto jogador, e dar aula, e é pai, é impressionante a capacidade dele de absorver conhecimento, né? O futebol americano do Fortaleza é o Alex que toca também, como diretor. Pois é impressionante. Ele não tá jogando porque ele não consegue mais treinar. É porque o dia né? dele tem 48 exatamente, horas. Mas parece que o dia dele tem. Eu perguntei pra ele quantas horas ele dormia, ele bugou, ele não lembrou quantas horas então ele é um cara de altíssimo nível e que eu tenho o prazer de estar ao lado. Também um grande ser humano. Né? Também um grande ser humano. E o Geraldo dispensa comentários. Né? O Geraldo Luciano, ele ajuda o Fortaleza há mais de 40 anos. E ele sempre ajudou com uma condição: anonimato. As pessoas não sabiam que ele ajudava o Fortaleza. Sabia o presidente da época, o núcleo ali. A torcida não sabia, geral de pessoas não sabiam. E é uma honra que ele, na nossa gestão, colocou o nome, né? Veio para a diretoria, primeiro como diretor administrativo, depois colocou o nome para ser vice-presidente. Então é um privilégio muito grande ter essas duas pessoas ao lado, que são ótimas pessoas como cidadão, valores assim sensacionais e muito competentes. Então eu acho que o Fortaleza tem uma geração, e tem mais gente, viu? Tem mais gente muito boa. Eu não vou citar aqui porque eu vou esquecer alguém, aí, poxa, não me citou e tal, mas eu personalizo aí no Alex e no Geraldo, e tem mais uns 6, 7 que tem uma qualidade de poder estar à frente do Fortaleza em qualquer função, né? Vamos supor que virou SAF. A diretoria, a presidência da associação é importante, a composição do conselho de administração é importante, o conselho deliberativo da associação é importante e o CEO e a diretoria. Então tem que ter muita gente boa para fazer essa engrenagem andar. Para mim, opinião, essa para mim é a grande virada de chave do Fortaleza. Porque fazer uma temporada boa, muitos times já fizeram. Você faz uma temporada boa, se todo mundo ali imbuído de um objetivo. A sequência ela é muito difícil, cara. É mais difícil. Ela é muito complicada, o futebol é muito espinhoso. E eu tô falando, presidente, de fora, assim, eu não tô lá dentro, não tô tomando as decisões. Mas para quem acompanha a mídia, para quem acompanha o próprio torcedor, às vezes o próprio clube mesmo interno, é muito difícil você manter a sequência. Chegar uma vez lá. E por isso que eu acho que essa questão pessoal, de terem pessoas que são desprendidas de vaidade, desprendidas do ego, que querem ver o bem do clube, muito mais além do que o seu nome. É um discurso que o Paes fala, que o Alex fala, que o Boeck falou aqui. Você vê um Boeck, um ídolo do clube,
Pô, eu quero me colocar nessa situação, quero aprender, quero ajudar. Mas no meio disso tudo tem uma coisa que eu já falei com o Marcelo algumas vezes, que eu acho que é um dos pulos do gato do Fortaleza, é a profissionalização, é o diretor ser remunerado e ser cobrado por isso. Alguma coisa retroalimenta a outra e vai eu sou remunerado pelo Fortaleza e a minha única remuneração é pelo Fortaleza, né? Eu sustento a minha família, né, com o salário do Fortaleza. Ah, mas tem um colégio? Tem um colégio, mas não tenho remuneração lá, não. Porque eu não dou expediente lá, eu não estou lá. Eu como proprietário, como sócio, participo outros dividendos. Outros dividendos. Claro. Se houver lucro, no final do ano, eu participo da distribuição de lucros. Mas salário mensal é no Fortaleza. Uma vez eu vi uma entrevista tua que me chamou muita atenção, que era, eu chamo para os departamentos onde eu não domino gente que é melhor do que eu fazendo aquilo ali. Que aí entra nisso do que o Renato estava falando. Quero alguém melhor do que eu naquela função lá. Até para eu aprender o que está acontecendo naquela função. Hoje você acha que o Fortaleza tem um corpo de direção mais próximo do que vocês poderiam ter nesse perfil? Eu trouxe o cara que era o melhor para o marketing, por exemplo, o Marcel é um monstro do marketing, que eu sei. Eu tenho um Alex, que hoje não está mais como oficialmente diretor de futebol, mas fez todo o trabalho que fez. Essa coisa de delegar a função, Marcelo, tu acha que é uma das tuas maiores qualidades dessa gestão do Fortaleza? Eu vou responder a sua primeira pergunta fazendo um cenário hipotético. Imagine qualquer empresa aqui do estado do Ceará que queira contratar Alex Santiago, Geraldo Luciano, Marcel, Germano, Boeck, Papelim, pessoas nesse nível, Júlio Manso, que é um cara competentíssimo, queira contratar e ter essas pessoas no seu board ali de diretores. Maurício Guimarães, Rodrigo, é difícil, viu? Você contrata Gama Filho, que não é diretor formal, mas é um cara que ia ter que gastar uma grana, né, presidente? Ia ter que gastar uma grana. Para ter todas essas pessoas dentro da mesma empresa, trabalhando para aquela empresa. Então, a gente tem um grupo de pessoas muito qualificado. E eu acho sim, aí vou dizer, eu acho que um dos maiores méritos dessa gestão é trazer essas pessoas, envolver essas pessoas, fazer essas pessoas se sentirem parte, se sentirem importantes, estarem harmonizadas dentro do clube e trabalharem para o crescimento do clube. Eu acho que isso é um mérito interessante de ter muita gente boa perto e tem mais, viu? Tem mais gente que queria estar lá ajudando e que não pode porque não tem mais o cargo ali, porque já esteve, pode voltar em outro momento. Presidente, eu não quero polêmica, mas, mas assim... É porque como a gente não. Polêmica às vezes faz parte. Não faz o meu perfil, não. Presidente, é porque você falou muito aqui sobre a vaidade, né? Vaidade, todo mundo é desprendido. Mas a vaidade, ela existe. Existe no Fortaleza, existe em... Só que não tem o Vojvoda. Como é que é blindar essa questão? Porque assim, o Fortaleza é um case. Sim. O presidente da palestra, estive dando uma olhada no Instagram do presidente, o presidente da palestra aí, Sebrae, fora do estado também, grandes empresas e tudo mais. O Fortaleza é um case, isso é um fato. Como é que é blindar também isso de gente que... Né, é por isso que eu tô falando que eu não quero polêmica, não quero que o senhor fale mal de alguém. Pergunta muito boa. Mas como é que se blinda um local que todo mundo quer estar lá? É o diretor que quer ir no clube, quer ir no ônibus, quer não sei o quê, no vestiário. O futebol é muito blindado, para começar. Desde o tempo que eu era diretor de futebol. O futebol que o senhor fala? O departamento de futebol do Fortaleza. Né? No começo fui taxado de chato, de uma coisa ou de outra. Depois as pessoas entenderam que ali não é lugar de... Às vezes o cara toma uma e quer entrar no vestiário. Não pode, pô. Não pode, não combina. Ou quer estar no ônibus indo com o time, né? Ou quer estar no almoço, no hotel. Futebol antigamente era normal isso aí, tá? Exatamente. Era corriqueiro. Né? Então, assim, a gente não concorda com isso e hoje é muito pacificado isso. Muito. Demorou para isso, porque era uma prática diferente. Né? Então, as pessoas já entendem. E quando alguém quer passar... Aí você tem que ser firme, dizer, não, aqui não. Aqui não. Né? Por exemplo, nós somos agora para o jogo contra o América. Foi muita gente, conselhos deliberativos, diretores, mas a gente separou exatamente o que era o futebol e o que não era o futebol. Quando a gente desembarcou em Minas Gerais, o futebol foi por um lado e todo o restante foi por outro. No voo fretado. No voo fretado. Ou seja, diferente do que foi na Argentina. Diferente do que foi na Argentina. Então, o ônibus saiu aqui e o pessoal pegou as suas vans e foi para sua foram pro seu tocar. Até porque
a vibe é outra, né? Sim. Aqui é trabalho, ali o cara pode... Tá curtindo, tá vivendo uma emoção de torcedor. Diferente, pode beber uma coisa, ir para um restaurante à sua escolha, ter um parente que é lazer. Que quer. É lazer. Né? E no dia do jogo, a mesma coisa. As vans de todas as pessoas que não eram do futebol saíram até mais cedo do que o ônibus do time, para não ter o conflito ali de estar junto ali. Saiu mais cedo e todo mundo aceitou, todo mundo entendeu, porque o que vai importar no final é o Fortaleza ganhar. As pessoas entenderam que o mais importante é o Fortaleza ganhar. Deixa esses caras aí, deixa eles aí que eles vão ganhar. Deixa eles vão... Não é sair na foto, não é... tá ali, sabe? A vaidade de todo mundo tem que ser o Fortaleza ganhar. Essa tem que ser a vaidade. Então, algumas pessoas, assim, no geral, já entenderam isso e a gente não tem problema. Começo é mais difícil, né? Sem dúvida. E como é que blinda de ter alguém na diretoria e tal? Eu disse aqui hoje que pensar diferente é bom e se todo mundo pensa igual, ninguém está pensando. Então, é importante que tenham pessoas que pensem diferentes, mas não dá certo pessoas com valores diferentes. Sim. Certo? Os valores de um são não dá. Né? A pessoa que não tem os seus valores, ela não vai ficar até meia-noite contigo resolvendo um problema. Ela vai coçar a cabeça, vai querer ir embora, vai arrumar um compromisso. Então, você tem que ter pessoas que têm os mesmos valores e propósitos que você para estar naquele grupo. Podem pensar diferente, podem ser de correntes ideológicas diferentes, não tem problema nenhum, contanto que o foco seja a instituição, né, e os valores sejam os mesmos. A gente já está mais ou menos perto do nosso horário limite? Não antecipe não, viu? Vamos até... Porque uma pergunta que eu queria fazer, porque o Marcelo falou sobre o movimento das SAFs e o futebol brasileiro vive um outro momento que é a formação de uma liga, que existem hoje 2 blocos diferentes, que talvez até a ascensão nacional do Fortaleza tenha mudado o papel dele dentro dessa discussão. Talvez há 4 anos atrás ele tivesse uma voz X, hoje a voz é maior. Há quantas anda isso, Marcelo? Vocês estão com Forte Futebol ainda, né? Vocês estão fechados. Forte Futebol, fechado, totalmente fechado. O Fortaleza é um dos fundadores do Forte Futebol. Eu acho que o Forte Futebol ele fez muito bem ao futebol brasileiro, porque se não houvesse a criação do Forte Futebol, a gente ia repetir um novo ciclo em que a coisa vinha de cima para baixo, e já montada, fulano ganha tanto, outro ganha tanto, outro ganha tanto, e esse ganha aqui, se quiser, é o que tem. Então, quando a gente se juntou ali, de que, opa, está tendo um movimento, vamos nos juntarmos, e foram 10 clubes fundadores, eu vou citar aqui os 10, Fortaleza e Ceará, Coritiba e Atlético Paranaense, Avaí, América Mineiro, Cuiabá, Juventude... E devo estar esquecendo alguém, peço desculpas aí. Depois você me relembra, até passar aí na legenda os 10, né? Os 10. Goiás e Atlético Goianiense. Certo. Goiás e Atlético Goianiense. Então, 2 daqui, 2 do Paraná, 2 de Goiás. Juventude, América, Cuiabá e Avaí. Que eram 10 da Série A naquele ano. Sim. Certo? E aí logo depois vieram Fluminense, Atlético Mineiro e Inter. O Atlético Mineiro depois saiu, agora mais recente. A gente ficou durante... Mas Fluminense e Inter segue. Ainda segue. E ali a gente segurou a onda e criou um grupo uníssono e defendemos os nossos princípios e a discussão está até hoje. E sem dúvida já houve muitos avanços. Já se sabe que não vai se formar a Liga de Clubes no Brasil com essa diferença absurda. Você acredita que vai existir uma liga ou você acha que vão ser 2 blocos de negociação de direitos? Hoje são Porque tem até a lei do mandante agora. Hoje são 2 blocos de negociação de direito. Hoje não está tendo diálogo de unificar. Hoje não está tendo. Os contratos com o Campeonato Brasileiro de TV da Globo terminam no final de 24, então vai ter um novo ciclo a partir de 25. Mas eu ainda acredito que possa juntar todo mundo. Em algum momento, Em algum momento. Mas hoje não está tendo mais, vamos marcar a reunião, vamos juntar. Já tem um bom tempo que não tem mais essa troca de ligação, ou de tentativa de juntar. E também digo que os 2 blocos... Individualmente, as pessoas se dão super bem, assim. Me dou super bem com o Casares do São Paulo, com o Landim do Flamengo, né, com o Guerra do Grêmio, conheci há menos tempo, que ele entrou agora, mas é um cara super gentil. Então não tem, assim, a Leila nos recebeu muito bem quando estivemos jogando agora na Copa do Brasil. Duílio é um amigo, é um cara, poxa, a gente troca ideia, conversa, vamos ter esses confrontos agora aí, vamos, né, tá junto de alguma maneira. Mas... um grupo pensa de um jeito, outro grupo pensa do outro e está seguindo assim. E a médio prazo não deve ter uma... Não, eu não vou responder isso, Caio, que o curto, ou médio ou longo prazo vai ter alguma coisa. Hoje não tem.
Hoje não está tendo nenhum diálogo dos dois grupos, nenhum, de vamos tentar juntar. Hoje não está tendo diálogo. Pode ser que semana que vem, daqui um mês, quando terminar o ano, poxa, vamos parar com isso, vamos juntar todo mundo. Pode ser, e vai ter espaço e abertura para isso. E qual é o grande impeditivo, Marcelo? O grande impeditivo é a divisão dos recursos, porque a gente entende que os recursos têm que ser divididos de uma maneira mais igualitária, a modelo da La Liga e da Premier League. Né? Premier League. Torço muito para que vocês resistam. Também. Estamos resistindo muito. Porque eu sei como é a pressão, a gente imagina, na verdade nem sei, eu imagino como é a pressão que, né, desse Cara, grupo. você tem de um lado só Flamengo e Corinthians, Pronto, já começa daí a Então brincadeira. é pesado, a disputa realmente é pesada, pelo menos Mas na história. é um momento... Um momento importante. Eu acho que de clubes de forças regionais criaram finalmente coragem de bater de frente com as forças históricas nacionais. A gente talvez só tenha a percepção disso. Distanciamento histórico, aquela coisa que eu falo. Exatamente, porque Porque nunca... Às vezes o Atlético Paranaense talvez fosse a voz que batia mais de frente, mas os outros na hora H sempre retraíam. Na hora H, há um tempo atrás, Tem assim, conta meu pra irmão, vem pagar. aqui porque tem tanto aqui, vem pra cá e acabou. Só que Isso hoje aí. não é mais assim, porque a lei do mandante, ela protege o clube. E eu acho que a força, presidente, também de todo mundo De junto unificar, também né? faz... Também. A lei do mandante foi o primeiro passo, mas depois foi estar todo mundo junto. Isso é importante. A gente está indo para a reta final. Queria tocar no assunto. Em 2012, a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Não lembro. Você vai explicar melhor o que era a situação. Mas você escreveu, antes de virar Marcelo Paes hoje, como esse grande gestor que a gente falou, você botou num papel, e você fala isso nas suas palestras, mas talvez o torcedor não saiba disso. Conta essa história pra gente, Marcelo. Essa história é interessante. Em 2012, eu sempre trabalhei na escola, né? Não deu nome, Pode não, falar, pode no, falar. No Colégio Darwin. E eu sempre queria aprender, evoluir. E me inscrevi num curso chamado Escola de Empresários. Era um curso da Gomes de Matos, que é a consultoria, que inclusive hoje faz a consultoria do Fortaleza, planejamento estratégico. Me inscrevi, estava fazendo o curso e tal. E teve uma atividade do curso, que era uma sala assim com umas 10, 12 pessoas, mais ou menos 15, sei lá. E a atividade era o seguinte: escreva a sua vida daqui a 50 anos. E aí cada um foi escrever, o papelzinho foi dizer, cada um escreveu família e tal. E eu escrevi lá várias coisas e tem um trecho que eu escrevi assim: na área esportiva, né? Eu falava dos seus gols, porque eu joguei futebol, né? Sempre, ainda jogo, estou voltando aí no quarentão, futsal, né, no quarentão. E foi presidente do Fortaleza e ajudou o clube a feitos nunca antes alcançados. E eu escrevi isso em 2012, eu não era nem conselheiro do Fortaleza, eu apenas escrevi porque eu sonhava, idealizava, achava, mas nem tinha expectativa de que fosse acontecer. Eu lembro que quando eu falei aquilo na sala, as pessoas começaram a rir de mim. Tu vai ser presidente do Fortaleza? Para com isso, cara. Esquece isso, o Fortaleza está na Série C, para com isso, sai daí, não sei o quê. Eu fui meio que ridicularizado ali quando eu li, né? E tinha um cara que estava na sala, que é o Ramon, que anos depois, é o presidente do Fortaleza, ele me encontrou e disse: pô, cara, tu escreveu naquele dia lá que ia ser presidente, não é que tu foi presidente mesmo? Então, é uma passagem legal que eu uso em algumas falas que eu faço, em palestra, né? De acreditar no seu sonho, de verbalizar, de ir para cima, mesmo que pareça totalmente distante. Para mim era muito distante, porque eu não tinha nenhuma perspectiva nem de entrar no clube. Porque eu não era nem conselheiro, não fazia parte de nenhuma diretoria, não tinha parente ali, nada, zero. Não tinha, era apenas um torcedor de arquibancada. E aconteceu, né? Aconteceu. O texto tá emoldurado. Tá emoldurado. O texto fala, cara, de ser presidente do Fortaleza. O texto fala de conquistas antes nunca alcançadas. A gente pode dizer que Marcelo Paes é um profeta. Gabaritou. Ele gabaritou a própria biografia. Eu vou mandar esse texto para vocês. Eu vou mandar, certo? Para que as pessoas vejam que é verdade. Não é. Né? Para que não pareça que eu estou dizendo aqui, contando a história. Não, e é legal, né? De ver como as coisas acabaram acontecendo. De alguma forma isso te motivou ao longo do processo, Marcelo? Acho que sim. Não que eu ficasse pensando que eu escrevi aquilo. Tem que bater a meta. Não que eu ficasse pensando. Apenas eu queria isso de verdade, né? Eu desejava ajudar o Fortaleza. Desejava estar dentro de uma diretoria. Não sabia se um dia seria presidente e muito menos
Conquistar o que ia conquistou. conquistar o que... Jamais. Não achava. Era tão distante, né? Naquela... Mas tem uma frase que diz assim, né? O papel aceita tudo, né? Então eu botei lá no papel e de alguma maneira aconteceu ou está acontecendo. Porque hoje falar é fácil, né? 2012 falar isso aí era uma coisa muito, muito distante. Da minha parte, a última é também como é seu... eu não sei nem como é que chama, presidente. Segundo cavalheiro? Segundo cavalheiro. Essa aí é outro fator inusitado da sua trajetória, né? Eu não esperava por isso também, né? Mas eu não escrevi lá no papel, não, viu? Talvez Nunca imaginei, até porque todo o contexto, né, da Jade, ano passado, para ela ser indicada para ser vice, já foi algo muito diferente, toda aquela conjuntura que aconteceu, né, do PDT e tal. Sim, sim. Aí é assunto político, Sim, né? claro. E aí ela ir e ser eleita junto com o governador Elmano, e acho que ela está fazendo um bom trabalho e assim eu estou curtindo por ela, assim, eu fico muito feliz porque ela tem uma vocação política, né? Ela desde a adolescência, eu não conhecia ela na adolescência, mas depois conheci a história dela, lógico, mas desde a adolescência ela sempre militou em política, né? Se filiou a partido político muito cedo, participava de movimento estudantil, participou de 7 campanhas majoritárias, sempre nos bastidores, nunca tinha sido candidata, e foi candidata e ganhou num cargo muito importante, né? Muito respeito que ela tem pelo governador Elmano, eu também, e ela assim está se realizando nessa função, feliz, se dedica, viaja, trabalha. Então o fato de ser segundo cavalheiro é de admirar o trabalho que ela faz e está ali apoiando, né? Porque acho que o papel do cônjuge é apoiar, né? De vice, como ela também sempre me apoiou no futebol, nos momentos difíceis, ela acompanhou comigo aquela jornada ali de 14 rodadas na zona de rebaixamento, de perder clássico, de não sei o quê, e ela sempre esteve ao meu lado, então também estou ao lado dela nessa batalha, e é uma honra, é um orgulho, é uma experiência diferente, mas as agendas nossas são tão complicadas que eu nem estou sempre próximo dela nos eventos, e ela ainda faz um esforço para estar nos jogos, que ela torce Fortaleza também. Eu acho que, acima de tudo, independente de questão política, eu não estou aqui para falar de ideologia, Claro, de lado A claro, ou B, da minha esposa e do cargo dela, mas que ela possa, junto com o governador Mano, fazer um grande trabalho para a população cearense. Dá para se encontrar em casa, presidente? Já via tanta viagem, né? Não, a gente toma café todo dia junto. Ah, legal. Né? Isso aí a gente preserva muitas coisas da relação de marido e mulher, e à noite também, quando os dois estão em casa. Sim. Às vezes o almoço não bate, às vezes eu estou viajando, ela está viajando, mas a gente consegue ter uma relação, e principalmente pelo nosso filho, né? Pelo Mateu, que é uma bênção na nossa vida. Então, é sacrificante, mas a gente consegue conciliar bem. O Marcelo é muito família, né? E uma das coisas, para terminar, que emocionou foi seu abraço com o Marcel, acho que foi no Penta, né? Na entrada do gramado ali no Penta, né? Foi. E ali, Marcelo, para quem tem um mínimo de relação com família e estádio, né? No meu caso, assim, eu tenho o estádio para mim me remete muito à minha infância, à minha família, né? Então, olhar para você abraçando seu filho, entrando no gramado ali, eu imagino que talvez tenha sido um dos maiores dias seu como presidente ali, como pai, talvez. Eu tenho algumas histórias com o Marcel ligadas ao Fortaleza, né? Primeiro que quando eu assumi a diretoria lá em 2015, ele tinha 6 anos de idade, e a gente viveu ali campeão, bicampeão e 2 vezes que não subiu. E ele era uma criança e ele já não acreditava mais. Quando chegou 2017, ele disse: papai, não vai dar mais não, né? Tu disse ano passado que dava certo e não deu, né? E eu: mas vai dar, Marcel, vai dar, tal. Ele já estava evitando ir para os jogos, para os treinos. Aí, em Juiz de Fora, eu já vivi um momento mágico com ele, né? Que tem aquele vídeo da gente entrando em campo assim que o jogo termina, né? Ele correndo e eu correndo. E tem uma foto dele nos ombros do Jô, do atacante Jô, Sim. que aquela foto é sensacional. Né? Então ali foi muito legal. E o dia do Penta, que também o pessoal da TV Leão pegou ali, a gente estava do lado do gramado ali, vendo os lances finais. Aquele vão, né? Naquele vão ali, que entre o camarote e o lado sul da torcida do Fortaleza, e captar aquele momento, ele chorando, e poxa, é uma coisa assim que não tem nem explicação. É campeão, pai, é campeão. Né? Ali é demais, é algo que toca o coração meu, dele e de muita gente que assiste também, né? Então, é muito bom viver isso. Legal. Vamos agradecer ao Marcelo, né? É isso aí, agradecer.
Eu teria aqui mais uma, Não, mais a uma gente hora, teria mas é papo o bom. aqui pra- Eu sempre digo, quando é bom assim nesse nível é porque vem de novo, Vem né, de Marcelo? novo. Tá certo. Tem que encontrar um horário na sua agenda, né? Porque não é. Parte 2. E convencer a assessoria também, né? Aí é mais difícil, Não é né? brincadeira. Agradecer ao Fortaleza por ter, né? Liberado Marcelo Liberado pra falar e. com a gente. Enfim. Num poder de folga do grupo principal. Exatamente. O e pessoal tá tudo. hoje, a gente tá gravando, o pessoal tá tudo de folga, só volta na quinta, tá gravando na terça, só volta na quinta. Enfim, Marcelo, brigadão. Eu que agradeço, muito bom. Alto nível de conversa, de diálogo. E já vim acompanhando esse trabalho de vocês, vi todas aí, né, com o Boeck, com o Júnior Pipoca, com o Pio. Com o né? Pipoca a gente ficou preocupado com a edição aqui em alguns momentos. Ele fala. Ele é mais despojado. Uma figuraça. Figuraça, conheço ele. Posso estar esquecendo outros que participaram aqui, mas bem legal aí o trabalho de vocês e um orgulho estar aqui também. Legal. A gente volta na próxima semana. O sarrafo tá subindo. tá difícil. A gente vai ter que trabalhar muito para manter o sarrafo aqui. Mas muito obrigado. Se você assistiu até aqui, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações. O Papo com Futebolês volta no próximo sábado. Grande abraço. Papo com Futebolês. Oferecimento Casas Alves. Construindo sonhos com você.